Olá, aqui é Joaci Júnior, seu professor de Geografia, e esse é o Plano de Estudo Tutorado PET, volume 4. Esse vídeo é para você, estudante do 9º ano do ensino fundamental, e na semana 2, o tema de Geografia é a luta das minorias étnicas e dos refugiados no mundo globalizado. O processo de globalização que intensificou os fluxos de capitais, de mercadorias, de informações e de pessoas. Mas será que esse mundo globalizado trata todos de forma igualitária, sem preconceito e racismo? É o que você vai estudar nesse vídeo a respeito das minorias étnicas e os refugiados. No final do vídeo, eu dou algumas dicas para você realizar as atividades dessa semana. Vamos estudos. O termo minoria étnica se refere a um grupo que possui particularidades culturais e que não faz parte do grupo dominante. Então, uma minoria étnica em geral, ela luta para preservar as tradições, as características que as diferem do restante da população do país onde vivem. Alguns países europeus, por exemplo, abrigam minorias étnicas com culturas e idiomas distintos da língua oficial. Parte desses grupos, que possuem uma história própria de luta, atualmente pelo maior reconhecimento de sua identidade cultural, pela autonomia política e, em alguns casos, pela formação de um Estado independente com um território próprio. Então, a atribuição de direitos comuns a essas minorias, além do reconhecimento de sua autonomia política e de especificidades culturais, é fundamental para evitar discriminação, as tensões sociais e os movimentos separatistas. Criminalizar atitudes preconceituosas contra essas parcelas da população, cujos direitos são garantidos por lei, também é muito importante. Já os refugiados são migrantes internacionais que se deslocam forçadamente de seus países de origem por motivos que podem ser políticos, como guerras, perseguições por rivalidades étnicas, disputas pelo poder, entre outros. Ou podem também se deslocar em razão de desastres naturais, são os chamados refugiados ambientais. A condição social dos refugiados figura-se como um verdadeiro desafio ao ideal da solidariedade internacional, defendido pela ONU e pelos mais diversos governos, movimentos sociais e outras entidades civis ou políticas. Isso porque a situação desses grupos é extremamente delicada, sob vários aspectos, a exemplo da nacionalidade, pois muitas vezes ela é negada nos países de destino, onde permanecem em áreas especiais chamadas de campos de refugiados. No Brasil, nós não temos campos de refugiados especializados para abrigar essas pessoas, mas o país recebe sim muitos refugiados, como por exemplo da Venezuela, Haiti, Colômbia, Síria e de alguns países africanos, principalmente da Angola, cuja população fala português também. Então, somam-se na atualidade mais de 10 mil refugiados no Brasil, e de modo geral é relativamente tranquila essa integração na sociedade brasileira, com problemas pontuais e esporádicos de xenofobia, discriminação. Chegou a hora de testar seus conhecimentos. Você pode fazer pesquisas e consultas para realizar com sucesso as atividades. Para responder às atividades 1, 2 e 3, você precisa observar bem atentamente os dados desse gráfico aí, dessa tabela, ok? Então, 79,5 milhões de pessoas são forçadas a se deslocar no mundo até o final de 2019. Então temos aí o número de refugiados, de pessoas deslocadas internamente, solicitantes de refúgio, e outras situações aí que vocês vão observar atentamente para responder às atividades. Atividade 1. Com o auxílio do Mapa Mundi, identifique em quais continentes estão localizados os países de origem dos maiores grupos de refugiados e anote em seu caderno. 2. De acordo com o que você estudou, por que esses países provêm muitos refugiados? Quais são os principais países de acolhida dos refugiados?
Atividade 3. Elabore um parágrafo com os dados acima apresentados pela Acnur, Alto Comissionado das Nações Unidas para os Refugiados, e dê sua opinião pessoal sobre o tema refugiados no mundo. Atividade 4. Segundo o dicionário Aurélio, a palavra empatia significa a capacidade psicológica para se identificar com o eu do outro, conseguindo sentir o mesmo que este nas situações e circunstâncias por esse outro vivenciadas. Ato de se colocar no lugar do outro. Como remediar os problemas dos grupos minoritários no Brasil? Pesquise, se possível, quais são eles, né? Quais são os grupos minoritários, e se você faz parte de algum grupo ou se conhece pessoas que fazem parte desses grupos minoritários brasileiros. Chegamos ao final de mais uma videoaula. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se no canal e compartilhe com seus amigos. Bons estudos, estou à disposição no WhatsApp de segunda a sexta-feira, das 7 às 17h30 para sanar suas dúvidas. Até a próxima semana.